Obrigado pela sua presença. Hoje nós estamos com o Dr. José Antônio de Carvalho, advogado, especialista em direito do trabalho, que uma pessoa que me foi apresentada há muito tempo atrás por um grande amigo dos dois. E o Dr. José Antônio, logo de partida, foi encarregado de livrar uma pessoa muito querida, uma pessoa muito próxima a mim, de um problema. A pessoa acabou se vinculando a uma entidade e, de repente, tinha lá uma ação que poderia custar alguma coisa em torno de 12 milhões de reais. Era o que o Ministério Público pedia, não sei se ele está lembrado, e o doutor José Antônio brilhantemente conseguiu fazer um acordo por 10 ou 12 mil reais na época. Um trabalho magnífico, um trabalho técnico, preciso, e não é porque ele caiu na graça, não, porque ele convenceu tecnicamente o Ministério Público que aquilo não era certo, que aquela pessoa não tinha cometido nenhum tipo de ato ilegal. Então, doutor José Antônio, primeiro, hoje, mais uma vez, e agora de público, muito obrigado. Paulo, primeiramente é um prazer estar aqui. Eu sou advogado, milito há 31 anos e atuo na área de direito do trabalho. Eu tenho uma equipe empenhada em me auxiliar, já que as demandas na área trabalhista é um volume muito grande e necessitamos de pessoas especializadas. No caso, hoje, infelizmente ou felizmente, nem todos os colegas de profissão acompanham atentamente as mudanças que existem na nossa legislação. O direito do trabalho ele surgiu em 1943, quando foi regulamentada a consolidação das leis do trabalho. No decorrer desse período, foram várias as mudanças que passaram, tanto a CLT como as legislações que vieram a complementar. Em 1988, surgiu a Constituição Federal, que nos artigos 7º e 8º trouxeram cláusulas pétreas para o direito do trabalho, ou seja, vieram a complementar a legislação trabalhista. Recentemente, nós passamos por algumas mudanças, isso não tão recente, eu quando me reporto a ser recente, porque estou há mais de 30 anos, e em 2017 veio a reforma trabalhista que fez diversas mudanças na legislação trabalhista. E até recentemente e até hoje, muitos advogados empenhados nesta área não acompanham a legislação. Para isso, nós tivemos que fazer as alterações, participar de cursos e estar preparados para o dia a dia do direito do trabalho, que muitas pessoas pensam e até criticam a Justiça do Trabalho. Sim. O que existe, na verdade, na Justiça do Trabalho são empresários que não estão acompanhando a legislação, não têm um bom suporte, seja do contador, seja dos advogados, e um outro vício que é muito comum no empresariado brasileiro. Não contratam um suporte jurídico para dar a ele todo o amparo para o crescimento da empresa sem riscos. Bom, resumindo o que você falou, e vai de encontro a uma coisa que eu digo há muitos anos, há cerca de 30 anos, é que, e eu fui, às vezes, em algumas ocasiões eu fui criticado, porque falavam que essa minha opinião, ela é complicada do ponto de vista social, porque há 50 anos atrás, 40 anos atrás, uma família
bem posta, né, queria ter um filho padre, um filho advogado ou médico, e quando tinha, ou juiz, né? E esse filho juiz, né, se chegasse a carreira, ele ia estudar direito, ia fazer uma pós-graduação, ia fazer um mestrado, ia estudar fora, ia voltar. E era uma pessoa que não precisava, ela já tinha de família os recursos financeiros para ter uma boa vida. Mas ele encarava aquilo como um desafio para si mesmo e ele precisava provar para a sociedade que era competente, né, para trazer orgulho para a família e queria fazer bem para a sociedade. Ele queria julgar dentro do conceito mais puro possível de justiça, né? Depois nós tivemos aí que começa a crítica que veio para mim e falou, mas você está dizendo que as pessoas que vieram então depois, ou que vieram de uma classe menos favorecida, não são iguais a essas pessoas. Eu falei, não disse isso. É que alguns profissionais, tanto advogados como juízes, né, trouxeram consigo uma revolta social. E nós estamos numa profissão, assim como o médico está lá, ele não pode errar porque ele tem a vida do paciente na mão dele, nós não podemos errar porque nós temos a parte econômica, talvez a parte mais importante. Um funcionário às vezes trabalhou muito tempo numa empresa, ou trabalhou pouco tempo, mas ele trabalhou, ele tem direito àquele valor, aqueles direitos que ele tem, né? Que às vezes não foram observados pelo empresário, não é porque seja um mau empresário, porque não foi adequadamente instruído, né? Não estou falando aqui dos contadores, né? Você fala, mas o contador não me indicou. Sim, porque o contador faz contabilidade, o contador não é um especialista em direito do trabalho para dizer para o empresário, olha, você precisa tomar cuidado com isso, com aquilo, você precisa fazer isso aqui. O contador sabe como fazer o lançamento, mas qual lançamento fazer e como fazer é uma assessoria jurídica especializada que vai dizer para o empresário como é, né? E aí me criticavam que diz que eu estava fazendo uma comparação social. Não é isso. O que eu vejo hoje é o seguinte, se eu entendi o que você está dizendo, é que os advogados e talvez também os juízes, né, não tenham se aplicado ou se dedicado tanto quanto deveriam para produzir um trabalho de excelência, um trabalho de qualidade indiscutível, né? Então, a Justiça do Trabalho, ela tinha uma expectativa por parte da sociedade, e hoje eu acho que essa sociedade, a Justiça do Trabalho evoluiu, se aperfeiçoou, tem uma imagem boa, né? Não que não tivesse antes, mas ela melhorou a imagem, mas faltou, talvez, para esse conjunto aí, uma dedicação maior, né? Então, quando me perguntam, né, eu falo assim, eu tenho um caso trabalhista, eu falo, procure um advogado especializado em direito do trabalho. Mas o advogado, se há um problema criminal, vá procurar um criminalista. Se há um problema de marca, vá procurar um profissional de propriedade intelectual. Se há um problema de família, vá procurar alguém que saiba muito de direito de família, porque não é, o sujeito que é traumatologista não vai operar um coração, a mesma coisa no direito. É isso que você disse? Sim, Paulo, é muito complexo isso. Desde o início, quando você atende o cliente, seja ele o reclamante, como é nomeado o autor na Justiça do Trabalho, ou o reclamado, quando é empresa, e não necessariamente a empresa, porque quando estamos falando de direito do trabalho, ele rege também a relação entre pessoas físicas e, a título de exemplo,
o empregado doméstico e o empregador doméstico. Então é de extrema cautela quando você vai fazer esse atendimento, você analisar as minúcias, seja para ajuizar o processo, seja para fazer a defesa no processo. Por quê? A legislação trabalhista, ela não é somente a CLT, conforme muitos pensam que é. Não. A legislação trabalhista, ela tem a parte de legislação dos aeronautas, ela tem a legislação do empregado doméstico, o bancário que está dentro da própria CLT, mas ela vai muito além. Com os surgimentos dos sindicatos, vieram os chamados acordos coletivos do trabalho, convenção coletiva do trabalho. Um pouquinho adiante eu vou até esclarecer um outro ponto que muitos confundem. É muito comum não se saber o que é um acordo coletivo ou uma convenção coletiva do trabalho. Qual a diferença? O acordo coletivo do trabalho, ele é firmado entre a empresa e o sindicato. Tá. Um exemplo, a chamada PLR, que é a participação dos lucros da empresa. Você pode, como empresário, firmar um acordo coletivo com o sindicato de classe, estabelecendo metas ou, observando o absenteísmo, o funcionário que trabalhou sem faltas no ano, ele vai receber um valor de PLR. De 1 a 5 faltas, um outro valor. E assim Menor. Sucessivamente. Então, esse é o acordo coletivo que é firmado com a empresa com o sindicato de classe. Sim. E a outra opção? Ato contínuo, nós temos na CLT, no artigo 611, a Convenção Coletiva do Trabalho. O que é a Convenção Coletiva do Trabalho? A Convenção Coletiva do Trabalho é o acordo firmado entre o sindicato patronal e o sindicato dos empregados. Após se reunir em assembleias e havendo o consenso, eles vão lavrar o documento, que é a chamada Convenção Coletiva do Trabalho, onde se discutem diversos ou direitos e até mesmo obrigações do empregado. Sim. Nesse caso, após se firmar esse documento, ele é levado a registro no Ministério do Trabalho do Emprego e passa a reger esta relação existente entre os empregados e a empresa. Vejam bem, então nós já passamos pela Constituição Federal, a consolidação das leis do trabalho e entramos aqui na parte da convenção coletiva e do acordo coletivo. Aí muitos me perguntam, e além disso? Nós temos também o dissídio coletivo. O dissídio coletivo é o quê? É uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Quando os sindicatos, depois de esgotados todos os meios, não conseguem firmar uma convenção coletiva, porque houve ali um conflito de interesse qualificado e não se conseguiu, eles protocolam o dissídio coletivo. É um processo que tramita no Tribunal Regional, ele foge da primeira instância, não é o juiz singular que julga o dissídio coletivo. Ele vai para o tribunal e, depois de marcada audiência e tudo mais, vão proferir uma decisão estabelecendo ali as regras que passarão a reger naquele documento que é o dissídio coletivo do trabalho. Sim. Então, nós temos aí, então, 5, se eu contei direito, 5 aspectos de altíssima complexidade, né?
O que eu disse lá no começo é o seguinte, de que como é que um empresário vai conseguir gerenciar uma empresa da maneira correta, dirigir uma empresa da maneira correta, se ele não tiver alguém que possa informar a contabilidade e assessorar a direção da empresa para falar, peraí, deixa eu ver aqui como é que vocês estão fazendo. Esse funcionário aqui, qual é a função dele? É essa. Bom, deixa eu ver o que incide, ele ganha X, né? E o que incide sobre esse salário dele em função da atividade que ele pratica, dos riscos envolvidos eventualmente nessa atividade, e o que a lei, a convenção, o acordo, tudo isso vai impactar nesse salário. Então, se eu entendi direito o que você disse, e como eu estou dizendo aqui, você precisa de uma assessoria que veja isso para quando esse funcionário eventualmente se desligar da empresa ou for desligado, para que não haja um impacto violento para a empresa em razão de não ter obedecido não só esses pontos que você falou, como eventualmente uma jurisprudência que tenha sido fixada a partir de vários julgados. Então, é muito complexo. Pode ser um funcionário de uma empresa pequena, pode ser um funcionário de uma empresa que atua em vários países. O impacto é o mesmo. É preciso uma assessoria. Nós temos uma legislação complexa, temos um conjunto de normas complexo no Brasil que precisa desse acompanhamento. Ou estou errado? É isso, né? Perfeita a colocação. Eu creio até que é inversamente. Primeiro, o contador. O contador, ele precisa de ter conhecimento, pelo menos mínimo, da legislação. Algumas coisas fogem da competência dele. Não que ele não tenha conhecimento, às vezes até não tem, em decorrência das mudanças. Só que ele precisa de ter uma assessoria jurídica para, com base em toda a legislação, se analisar e dizer para ele, olha, você precisa de efetuar o pagamento disso e assim por diante. Porque muitas vezes eles não analisam detalhadamente tanto a parte de lei e a convenção coletiva e também não deixa... Mas eu vejo assim, o contador ele está ali para fazer os lançamentos contábeis da melhor maneira possível. Agora, como ele vai fazer o lançamento de um valor relativo a um direito do trabalhador, já não está no escopo dele ou do conhecimento dele, é de uma assessoria jurídica especializada em direito do trabalho que vai dizer para ele, olha, aqui você precisa lançar isso, porque senão isso vai acabar tendo um impacto na empresa na hora do desligamento desse funcionário. Perfeito. Só que a maioria dos empresários não faz. Infelizmente. Não é raro você receber processos fundamentados em convenção coletiva ou mesmo na lei e que o contador não tinha conhecimento daquilo e, consequentemente, ele não orientou a empresa e, às vezes, isso é uma cadeia, porque, às vezes, pode perdurar por 3, 4, 5 anos. 5 anos para trás não, porque prescreveu. Eu lembrei um caso aqui. Acumula. E você bem fez uma colocação aí muito bem feita, que pode ser para o pequeno ou para o grande. Sim. Para o pequeno é pior ainda, porque isso muitas vezes pode ser até, em determinados casos, até fechar, o fechamento da empresa. Ele ficar impossibilitado de exercer os atos de comércio em decorrência de uma má administração. Má administração, porque isso é administração. Pode-se verificar que, eu costumo dizer que 100% dos empresários, seja ele empresa individual, como uma multinacional com centenas ou milhares de empregados, todos eles têm contador. Na parte de assessoria jurídica, eu diria para você que 90% ainda não faz
esse tipo de trabalho, isso não é preventivo. Preventivo. Isso. E 90% não faz. Ele procura o advogado quando ele já está com a situação, com o processo, quando ele recebeu já a intimação do processo. Sim. E nesse caso você não tem, quando muito você minimiza. Há situações, existem situações que você ainda consegue resolver, solucionar aquilo, dar uma solução. Seja porque o processo foi mal conduzido, seja porque você, através de um acordo, consegue minimizar aquele risco. E quando não é possível, nesses casos, acaba tendo uma sentença, um acórdão que é desfavorável e muitas vezes costuma ficar caro. De um acordo, professor Antônio, isso acaba sendo para a empresa um impacto, né? Tem um impacto na parte financeira da empresa que poderia ter sido evitado. Se a empresa tivesse contratado uma assessoria especializada, isso eu digo para qualquer tipo de empresa. Pode ser um bar ou pode ser uma fábrica de equipamentos para bares e restaurantes. É como você disse, às vezes o resultado de uma ação para uma pequena empresa acaba causando o fechamento da empresa ou colocando ela numa situação econômico-financeira muito delicada que vai causar problemas durante anos, né? Sim. Ou já para uma empresa muito grande, né, causa impacto, mas não vai chegar nesse nível. A empresa sempre dá um jeito de pagar essa coisa. O impacto financeiro, econômico-financeiro é muito menor.